Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Chá com Livros, esse programa onde a gente traz sempre alguma escritora, leitora, uma mulher literária para conversar com a gente aqui, bater um papo gostoso. Já se prepara aí, pega a sua caneca, senta aí na sua poltrona, que a conversa de hoje vai ser muito bacana. O nosso Chá com Livros, ele tem esse propósito, né, de ser um programa descontraído para a gente conversar sobre livros, leituras, todas essas coisas que a gente, como boas mulheres literárias, amamos. Então, se prepara aí que vai começar mais um Chá com Livros, e hoje eu vou conversar com a Raiane Maciel, que é uma escritora também, que participou com a gente do concurso de microcontos. Ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vai falar também sobre outras coisas, sobre outros projetos. Então, fica aí que vai ser muito bom. Vou chamar aqui já a Raiane para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Raiane, seja bem-vinda aqui no Chá com Livros. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem, prazer meu participar. Prazer todo nosso. Eu sempre gosto de começar aqui com a minha caneca e perguntando para as autoras, você é do chá ou do café? Eu sou mais do cafezinho. Tá tudo bem, o importante é a gente bater aquele papo gostoso, que eu tenho certeza que vai ser aqui esse nosso bate-papo, né? E aqui no programa eu sempre gosto também de começar pedindo para as nossas convidadas falarem um pouquinho sobre si. Então, eu já fiz aqui uma breve apresentação, né? Mas eu queria que você dissesse aí agora para quem está nos ouvindo, quem é a Raiane mulher e quem é a Raiane escritora. A Raiane mulher, ela foi uma criança, né, que foi criada por 2 professores, então o mundo da leitura, da literatura, enfim, sempre esteve presente na minha vida, mas sempre como leitora, né? Não como escritora. Gostava muito, mas era mais como leitora. E com o decorrer da vida, né, eu fui, né, estudando, fiz faculdade de design de interiores, que não tem nada a ver, né, assim, especificamente com esse mundo. Meus pais, mas na verdade... olha que tem, né, porque design de interiores trabalha com muito essa coisa da criatividade, da criação também, né? Exato. E como eu fui criada por 2 professores, a gente sabe que a vida de professor no Brasil, infelizmente, não é as mil maravilhas, né? E os meus pais sempre falavam, não vai ser professora, escolhe outra coisa. E até que no decorrer da minha vida, ali eu fazendo faculdade, a gente tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, tem que pagar, né, tudo, as contas, e eu acabei enveredando ainda um pouco nessa área do ensino, né? Fui dar aulas particulares, no centro de aulas particulares, mas já tirei isso da minha mente, fui fazer outras coisas. Antes da faculdade pensei em fazer psicologia, pensei em fazer várias outras coisas, mas acabei mesmo no design de interiores. E a escrita era algo que eu sempre gostei, eu sempre tive esse sonho, mas a gente vê de fora, né, no Brasil é tão difícil ser escritor, a gente vê tanta visibilidade no Brasil para os escritores de fora, então a gente tem aquela ideia de que é algo muito distante da nossa realidade. E quando eu tinha ali por volta dos 7 anos de idade, mais ou menos, minha mãe me levava, até antes, me levava toda semana para a biblioteca. Na época, a biblioteca do Sesc, era o nosso passeio semanal, a gente ia lá, trocava livro, e levava os livros que tinha pego na semana anterior, trazia livros novos. A bibliotecária costumava me chamar de professorinha, porque toda semana eu estava lá com a minha mãe, que era professora. E aí, depois, quando eu cresci um pouquinho mais, assim, por volta, acho que de uns 13 anos, 12 anos, por aí, eu e uma amiga, o meu pai, na verdade, ele comprou uma máquina de escrever. Acho que muita gente nunca nem viu uma máquina de escrever. Nessa época, o meu primeiro romance foi todo datilografado na máquina de escrever. Pois é, meu pai comprou uma máquina de escrever e aquilo para mim era o melhor brinquedo do mundo.
Eu achava o máximo, e eu ficava ali escrevendo tal. Aí eu tinha a minha melhor amiga na época também, ela gostava muito, a gente gostava muito de assistir filme de terror e de suspense. Meu pai não deixava eu assistir todos, né? Mas o que ele deixava, a gente assistia. E quando ele apareceu com essa máquina de escrever, aí a gente, vamos escrever, a gente vai escrever um filme. A gente vai escrever um filme, duas crianças de 10 anos de idade, 12 anos de idade. Vamos escrever um filme de terror. E a gente começou a escrever, e era a nossa brincadeira. Toda tarde a gente ia para a máquina de escrever nosso filme de terror. Eu lembro até hoje, assim, a gente lá sentada, tal, debatendo o que ia entrar, o que não ia entrar, quem iam ser os protagonistas, tudo mais. Mas criança, né? A gente começou a escrever, tal. Depois de um tempo, nem me lembro o que aconteceu, se foi quando eu me mudei, porque, né, nós éramos vizinhas, eu acabei me mudando, ou se a gente arrumou uma outra brincadeira, alguma outra coisa para se interessar. Mas aquilo ali morreu, mas morreu só de forma física, né? Dentro de mim era algo ainda que eu ficava, nossa, seria tão legal, né? Seria tão bom. E aí, depois de adulta, já eu até comecei a escrever um outro livro, mas era mais um livro de estilo de vida e tudo mais. Só que, mais uma vez, eu parei, porque o computador, eu me mudei de cidade, e aí o computador ficou na outra cidade, aí aquilo ficou, né, mas esfriou, e aí voltou aquele pensamento, isso não é para mim, isso é muito difícil, né, ter visibilidade no Brasil é algo muito complicado, como é que eu vou chegar numa editora e tal. E aí eu conheci a literária, né, e como eu já até comentei com o pessoal nos grupos, que eu entrei, eu vi aquilo ali, eu fiz, vamos lá, né? Foi mais como diversão, era um desafio de microcontos. Nunca tinha escrito microcontos na minha vida. Fui lá, né, assisti as aulinhas, entendi mais ou menos como é que era, tudo mais. Então vamos lá, vamos brincar. E quando eu fui selecionada, né? O meu conto foi selecionado, eu levei um susto, eu fiz, nossa, como assim? Tem tanta escritora, tanta gente que já tem livro e tudo mais, eu fui selecionada e eu achei aquilo o máximo. E aí, quando a gente começou o desafio, né? Quando eu vi o anúncio do desafio, eu falei, vou escrever um aqui só para testar, sozinha, né? E escrevi, né? Não foi nem um microconto, porque a gente viu que o microconto ele é bem menorzinho, né? Eu fui ali na margem das 300 palavras, era um pouquinho maior, e mandei para minha mãe. Aí, quando eu mandei para minha mãe, ela falou, filha, adorei, e queria ver mais, que fiquei com vontade de ler mais. E eu realmente, quando eu escrevi, eu fiz, nossa, mas isso daria uma história tão legal. É bacana, né, essa sensação quando a gente escreve e a gente gosta do que a gente escreveu, é uma sensação muito bacana. Assim, Exato. Nossa, eu escrevi, né? E aí eu mesma, quando eu escrevi, eu olhei assim, eu fiz, nossa, mas dava para desenrolar um negócio tão interessante aqui, né? Uma história tão interessante. Vou fazer, né? No que custa? Vou pegar essa história, a ideia, vou tentar desenvolver e ver se eu consigo fazer algo maior. E comecei a escrever. Aí começou, só que assim, né? Naquela ideia, vou tentar escrever um livrinho aqui só por diversão, né? Só por aprendizado. Começou o desafio de microcontos, eu fui selecionada, eu fiz, nossa, eu acho que eu sei fazer isso, né? Acho que dá certo. Eu acho que dá certo. E sempre com o incentivo da minha mãe, sempre com o incentivo do meu pai, do meu parceiro também, que eu brinco com ele que ele acredita muito mais em mim do que eu mesma, porque ele sempre fala, você é boa, você consegue, você não acredita, mas você faz as coisas muito bem, tudo que você faz, você vai lá e dá certo. Então faz, quer escrever, escreve. Tá bom. E aí, durante o concurso, eu consegui, né, mais um conto foi selecionado, foi uma alegria enorme também, e resolvi realmente dar continuidade nesse projeto. Então, hoje, deve ter uns 15 dias que eu, né, comecei a escrever realmente dessa forma, e hoje eu já estou, acho que com uns 9 capítulos escritos do livro, e aí eu comecei a realmente pesquisar como é que funciona o ramo editorial, tudo mais, e vi que é difícil, mas dá para fazer, né? Então, se dá para fazer, vamos lá fazer.
E hoje eu ainda fico assim, eu sou escritora. Não, não sou escritora. Na hora que eu publicar alguma coisa, aí eu digo que eu sou escritora. Mas por enquanto eu estou me aventurando aí nesse caminho. Eu queria dizer o seguinte, eu fico muito feliz, assim, de ouvir a sua história, de saber que a Literária Mais tem uma participação importante nisso. A Literária Mais surgiu exatamente com esse propósito, né, de incentivar mulheres a escreverem, e muitas vezes isso que você falou, eu escrevo, mas eu não me reconheço como escritora, então às vezes precisa de um empurrãozinho, né, precisa de alguém ali dizendo, olha, tu consegue, isso aqui tá bom. Eu acho que a Literária Mais, ela consegue fazer isso através desses desafios, dessas propostas que a gente traz para as autoras, né? E eu fico muito feliz, assim, em saber que você reacendeu essa vontade de publicar através desse desafio e de já estar aí escrevendo o seu livro solo. Isso é muito maravilhoso de saber, né? Mas agora eu fiquei curiosa sobre o que é este livro que você está escrevendo. Então, conta aí pra gente. Então, eu não consigo escrever outra coisa que não seja um suspense. No Desafio dos Contos, inclusive, a gente até tinha umas imagens um pouco mais floreadas e tal, e eu ficava, não, peraí, vou tentar escrever alguma coisa diferente, mas eu sempre acabo caindo no suspense. Então, o livro que eu estou escrevendo agora é um suspense psicológico, fala sobre Cecília, que é uma mulher que está naquela situação da vida onde parece que tudo está se arrumando, tudo está se arranjando, tem um emprego bacana, tem um salário bacana, tem um relacionamento que está ainda na fase ali da lua de mel do namoro, está tudo muito bom, tudo muito bem, só que ela começa a ter uns interesses meio esquisitos, assim, né, uns interesses meio estranhos, e aquilo vai impregnando ali na mente dela, até que acontece uma situação muito marcante na história, que na verdade é o capítulo 1 do livro já, contando qual que é essa situação, e a partir dali, no dia seguinte, ela meio que não entende muito bem, não consegue associar se aconteceu, ou se ela sonhou, se ela imaginou, só que aqueles impulsos começam a encaminhar ela por um caminho mais sombrio, digamos assim. E aí a história vai se desenvolvendo. Uma premissa bem interessante, né? E assim, eu acho que todas nós, escritoras, a gente tem o nosso estilo de escrita, então assim, quando você fala que eu não consigo fugir do suspense, então não fuja, sabe? É isso mesmo. A gente tem que encontrar o nosso estilo e ficar nele. E eu falo isso porque, assim, tudo que eu vou escrever também sempre acaba no drama. Então, assim, eu sou essa escritora de drama, né? Eu gosto de drama. E, às vezes, eu consigo passar do drama para a comédia, mas o drama está muito presente ali em tudo que eu escrevo. Então, é isso. Eu acho que a gente não tem que fugir, não, sabe? É isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu vou escrever, sabe? Eu acho que é sobre isso. E aí, praticar e continuar e melhorando, e é sobre isso mesmo, entendeu? Sim, é muito do que eu consumo, né? No meio da história ali a gente vai ter um romancezinho com o Fernando e tudo mais, mas como é muito do que eu consumo, eu tento consumir um pouco de tudo, porque eu acho que a gente tem que estar, né, ciente de tudo que está acontecendo também. Mas a minha paixão realmente é o suspense, é o terror, é essa coisa mais por esse lado, assim. Ana, então, a gente já está aqui ansiosas pelo livro, né? Torço aí para que em breve você consiga realmente terminar, concluir, publicar e etc. Quando tiver com o livro pronto, vamos fazer o lançamento aqui também, uma entrevista. Com certeza, né? Mas eu queria te perguntar agora, Rayane, o seguinte: como foi para você o processo da escrita dos microcontos? A gente teve 7 dias ali de escrita, né? Cada dia tinha uma imagem que a gente propunha, e a partir dessa imagem as autoras tinham que escrever ali um conto em qualquer gênero. Aí eu queria saber como foi para você esse processo desses 7 dias. Se você achou fácil, se as imagens te ajudaram, se você olhava para a imagem e já tinha uma ideia, ou se você demorava a pensar em alguma coisa. Então, eu queria que você fizesse um resuminho aí para a gente de como foi esse processo aí durante esses 7 dias. Assim, primeiro que foi super divertido, né? Foi muito legal. Eu acho que as imagens, elas ajudam muito a startar ali a criatividade, né? Você pensar numa história.
É muito diferente de você dizer, vou escrever um microconto agora sobre isso e aquilo, e você já tem a imagem ali, você já começa a imaginar uma história. Mas, assim, foram 7 dias, algumas imagens, realmente eu bati o olho, eu fiz, é isso que eu vou escrever. Outras imagens, acho que uma imagem só, eu fiquei, nossa, o que é que eu vou falar disso? Que história que eu vou tirar daqui? E as últimas, né, quando a gente já tinha escrito algumas, já vinham várias histórias na minha cabeça. Teve uma imagem, acho que foi a imagem do casal de senhorzinhos, que eu escrevi, acho que umas 12 opções de temáticas para desenvolver. E aí eu ficava louca, eu preferia que eu tivesse batido o olho e tido uma ideia só. Porque eu ficava louca, meu Deus, o que é que vai ser melhor aqui? O que é que qual é a que vai ser mais interessante, a história mais interessante? Mas foi bem bacana viver isso. É bacana, né? Eu acho que eu particularmente adorei essa técnica das imagens, porque eu acho que quando você tem ali a imagem, você não fica sem inspiração, porque às vezes o escritor, ele fica sem inspiração mesmo, né? Da onde eu vou tirar? Da onde eu vou tirar uma ideia? Então, assim, quando você tem uma imagem, você já tem ali uma fonte de inspiração. Uhum. A partir daquilo, você tem diversas possibilidades ali, né? Então, eu gostei muito dessa proposta das imagens. E de ver também o quanto a maioria das autoras relatou isso que você falou agora, que foi divertido. E eu acho que a escrita, ela precisa ser divertida, sabe? Esse processo de criar, né, de inventar, de pensar, eu acho que ele precisa ser divertido, porque a partir do momento que ele deixa de ser divertido, eu acho que aí a coisa complica, a coisa já não flui, né? Então, a proposta do desafio é que ele realmente fosse divertido. E o microconto, ele tem muito isso, né? Que ele brinca com essa nossa capacidade de ser sucinto, de falar muitas coisas em poucas palavras, de deixar, muitas vezes, o leitor ser coautor daquela história, né? Então, tem várias nuances aí. Mas eu queria te perguntar agora qual foi a imagem que você mais gostou, assim, qual foi o microconto que fluiu, assim, mais fácil para você escrever? Eu amei o da menininha. Amei o da menininha. E foi um dos que eu bati o olho e eu falei, é isso. Porque quando eu olhei, eu lembrei muito daquele livro Menina Má, que é uma ficção sobre uma criança psicopata que tem uma carinha de anjo, toda fofinha, isso e aquilo, mas no fundo, ela é uma assassina, né, louca. E quando eu bati o olho, eu fiz, é a menina do livro, eu vou escrever sobre isso. E aí eu fiz um microconto justamente que falava da história de uma criancinha, né? O microconto começava como se ela fosse muito fofa, era escrito na voz dela, como se escrevesse num diário. E iniciava assim, como se ela fosse muito fofa, tal, gostava de brincar na oficina do pai. E aí ela pegava aquele brinquedo que ela estava segurando na imagem, né, uma máquina assim colorida, cheia de luzes. E no final da história, o que tinha acontecido foi que a máquina era uma bomba e ela explodiu os pais dela com aquela bomba. Muito bom esse conto. Inclusive, era um dos que eu tinha selecionado para ler aqui, eu vou ler nesse momento, porque ficou muito bom esse conto, o melhor de todos. Isso. Querido diário, papai não gosta que eu brinque na sua oficina, mas é o lugar mais divertido da casa. Lá sempre encontro os melhores brinquedos. Hoje achei um deles, é o melhor de todos. Queria que papai e mamãe tivessem visto o melhor, e que papai pudesse fazer outro para mim. Ele era lindo, cheio de luzinhas coloridas que brilhavam. Só que só dá para brincar uma vez. Algumas meninas brincam de boneca, outras acham beleza em coisas que explodem. Esse final, ele foi sensacional, né? Porque você vem, essa é a magia também do microconto, é uma das características do microconto, que você vem levando o leitor por um caminho e quando chega lá no final, você surpreende esse leitor. Então, a gente vê essa menininha ali inocente, né? Achando que ela tá brincando, né? E no final, você percebe que, era outra coisa completamente diferente. Então, essa sacada do final foi muito bacana mesmo, né? Parabéns pela criatividade, pelo Obrigada. E aí, com certeza,
você mostra que você tem talento realmente para escrita, que o seu estilo, né, dessa coisa do suspense, dessa coisa meio tenebrosa, realmente está alinhada contigo. Então, só dizer para você realmente investir no teu talento e continuar escrevendo, tá? Com Obrigada. certeza. Vai sair muita coisa boa aí. E a gente quer trazer aí os próximos projetos aqui. E aí eu queria saber, Rayane, se você já tem, né, quando você se imagina, por exemplo, sei lá, daqui a 10 anos, assim, você consegue se imaginar como escritora, o que você está fazendo, o que você já conquistou daqui a 10 anos? Então, se você fecha assim, os olhos e você se imagina como escritora daqui a 10 anos, como é que vai estar a Rayane? Imagino, e assim, a realização de um sonho, né? Eu amo a minha profissão de design de interiores, mas a escrita sempre foi algo que era não só a escrita, né? A escrita, a leitura, esse mundo literário era uma paixão minha e eu nunca achava que eu ia realmente conseguir entrar dessa forma. Mas quando eu me imagino, o mundo cor-de-rosa, né? Assim, daqui a 10 anos com livro publicado. Por mais que não seja um grande best-seller, mas só de você ter algo que foi uma criação sua, que está ali no mercado, que é reconhecido por um nicho de pessoas ali, já é algo muito incrível de imaginar, assim, você poder estar num stand de uma Bienal, você poder estar com outras pessoas que pensam como você, né, que tem essa mesma paixão ali, você poder compartilhar com outras escritoras, você vê a história também de outras escritoras que passaram pelo que você passou também, que também tinham esse sonho, mas não acreditavam e conseguiram chegar lá. Eu acho que o que eu imagino não é nem grande sucesso, mas uma realização pessoal, né, de conseguir colocar em prática algo que você sonhava desde criança e poder estar entre pessoas que também pensam como você ali. Muito bacana. A gente sabe que a carreira de escritor, acho que a carreira artística no geral, ela não é fácil aqui no Brasil, né? O nosso país ainda precisa se desenvolver muito nesse quesito de valorização da arte. E quando a gente fala de literatura, eu acho que fica ainda um pouco mais difícil. Mas eu acho que quando a gente ama aquilo que a gente faz e a gente acredita, as coisas tendem a fluir de alguma forma, né? Então, eu sempre incentivo as mulheres na comunidade literária mais, realmente esse espaço de incentivo para que as mulheres descubram seus talentos, para que elas realmente se joguem, mostrem a sua escrita e comecem nessa carreira de escrita. E aí você falou algo que é muito comum também, que os escritores, a maioria, inclusive os grandes escritores, eles sempre tinham uma profissão paralela, né? Então, Drummond, por exemplo, era funcionário público, Machado de Assis também, né? Então, vários escritores, assim, conhecidos, eles tinham a sua profissão, mas a escrita também era uma profissão. Então, eu acho que hoje é a gente entender que a escrita, ela pode ser conciliada com outras coisas e que dá para fazer bem as coisas que a gente gosta de fazer. Então, isso é o melhor. E aí, eu queria que você falasse para a gente, Rayane, assim, qual foi a importância, né, de você ter participado desse desafio de microcontos, assim, como é que você resumiria essa experiência, essa importância do microconto para você nesse momento? Eu acho que foi, além de importante, assim, foi essencial, né, porque se não fosse o desafio, talvez eu nem me aventurasse a querer construir algo, né, foi para mim o start, né, o ponto de partida, porque com o desafio foi que eu vi que eu realmente consigo fazer e consigo fazer legal, consigo fazer bem, né? Que eu tenho potencial, que claro, eu sou incrível, não, a gente tem que sempre estar, né, estudando, se aperfeiçoando, e eu sei que tem muita coisa para aperfeiçoar também, mas que é algo que eu consigo, que, né, eu faço bem, que eu posso entrar nesse meio, né? E além de ser o start para começar a produzir alguma coisa realmente, também foi muito bom pelo autoconhecimento,
Porque se me perguntasse ontem, qual é o seu estilo? Eu gosto de ler true crime, eu gosto de ler suspense, mas eu também leio romance, eu também, né? Mas e para escrever? Eu não fazia a menor ideia. E aí a experiência me mostrou realmente qual era o caminho que era o meu caminho no mundo literário, né? Que se fosse para eu escrever, que não para mim, na minha mente, no meu coração hoje, não tem outro caminho. Seria realmente o suspense, o terror, esse estilo mais sombrio, assim. Bem, então é isso. Continue. Aí eu queria também perguntar se, além desse microconto que eu li aqui, se tem algum outro, assim, que você gostou muito de escrever, que você queria compartilhar com a gente, gostaria de ler aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque esse realmente foi o meu preferido, né? Aham. Ele ficou realmente muito bom. Mas um outro microconto que foi selecionado também foi sobre aquela imagem na floresta, né? Uma imagem de uma pessoa ali com algo nas mãos, caminhando na floresta. E também eu adorei, também foi outro microconto que eu bati o olho. Na verdade, eu bati o olho, tive uma ideia. Depois eu até tive outras ideias. Eu falei, não, essa primeira é a mais legal. Posso ler? Leia, por favor. Se chama Depois do Fim. Foi um dos contos que eu quis me desafiar a escrever o mínimo de palavras possíveis. Então ele ficou bem pequenininho. Depois do fim, levei seu grimório. O forno feito de doces ainda ardia. Agora sou eu quem escolhe as crianças. Então, esse conto ele gerou vários burburinhos entre nós, várias interpretações. Então eu vou te ouvir agora para saber se a gente acertou na interpretação. Então, quando eu bati o olho, eu lembrei da história de João e Maria, né, do conto de fadas. E só que não dava para ser o João e Maria de final feliz, né? Então ele tá com algo nas mãos que a gente poderia interpretar como uma pasta ou como folhas, como um livro. E aí na hora eu imaginei que era uma criança, um adolescente ali, que tinha ido até a casa da bruxa, né, a bruxa do João e Maria, que tinha a casa feita de doces, que comia criancinhas, e ele foi até lá e matou a bruxa, como na história, que ela foi assada no forno, então ele jogou a bruxa no forno, só que ele não acabou ali a história, né, ele pegou o grimório dela, que é onde tem todos os feitiços, todo o poder dela, né, fica mais ou menos ali, levou o grimório e resolveu dar continuidade com os trabalhos dela. Então, agora, ele matou a bruxa, mas ele mesmo vai escolher as crianças e vai dar continuidade nesse trabalho. A gente achou sensacional, porque você conseguiu, assim, em pouquíssimas palavras, contar uma história imensa. E eu acho que essa é a magia realmente do microconto. É quando o escritor, a escritora consegue contar uma história que vai para além daquelas palavras. Então, quando a gente leu o conto, foi exatamente essa a interpretação que a gente teve da história, né? De todo esse jogo com João e Maria, com essa pessoa que ia continuar pegando crianças, enfim. Então, a gente achou, assim, muito incrível a tua criatividade, a genialidade de você contar uma história para além do que estava ali escrito. Então, eu acho que você pegou muito bem a ideia do que é o microconto, né? Você se apropriou disso, porque, assim, nos contos que você escreveu, que você mandou pra gente, ficava muito nítido isso, que você tinha pegado realmente muito bem o conceito do microconto e que você estava dominando aquilo ali. Então, o conselho que eu dou aqui para você é o seguinte: não pare de escrever microcontos, pelo amor de Deus. Não vou parar. E aí, eu não sei se você lembra, mas no comecinho do desafio, eu disse assim, olha, gente, se preparem, porque microcontos é uma coisa viciante. Depois que você começa, você não consegue mais parar. Aí eu queria saber se eu acertei nisso mesmo, se você se viciou, se você quer continuar escrevendo microcontos. Eu vou continuar, adorei. Hoje mesmo eu estava pensando, hoje eu vou separar um tempinho para escrever um microconto, porque
desde o desafio que eu estou focada no livro. Então, sempre que eu sento para escrever, eu acabo escrevendo o livro. E algo que eu achei muito engraçado, assim, muito interessante sobre o microconto, é que às vezes eu sentava para escrever um microconto como esse, que são 3 linhas, e eu passava 2 horas escrevendo. E aí eu ficava, gente, como é que a pessoa fica 2 horas para escrever 3 linhas? Mas é justamente porque são poucas palavras com muito significado. Então, querendo ou não, tem uma história muito grande por trás. Você leva um tempo para pensar naquilo ali e mais um tempo para você resumir tudo no mínimo possível de palavras. Então, até por isso, eu não consegui ter tempo, depois do desafio, de parar e focar no microconto, mas eu não vou parar, não. Eu estou muito com o livro na cabeça, querendo desenvolver, colocar para fora tudo que está borbulhando aqui, mas eu vou parar e eu vou continuar também com os microcontos. Que bom, né? E é exatamente isso que você falou, né? O microconto, muitas vezes a gente pensa assim, é uma historinha curtinha, então é fácil de escrever, mas é o contrário. Por ser tão sucinto, você precisa ser muito estratégico, muito técnico, escolher muito bem ali as palavras e pensar muito bem sobre a história que você quer realmente contar, né? Então é realmente um exercício. Mas agora tem uma brincadeira que a gente faz aqui no nosso Chá com Livros, que é o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas, assim, é pay-buff, eu te falo e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça, certo? Eita! Então, bora lá. Só coisas fáceis, coisas simples. Uma comida. Pizza. Uma palavra. Nossa, uma palavra. Confiança. Hoje eu diria confiança. Um sonho. Escrever. Um escritor ou escritora. Rafael Montes. Não podia ser, né? Não. Né? Uma música. Uma música. Eu não sou muito da música, eu ouço muito podcast, mas eu vou dizer a música da minha canequinha, do Friends. Tudo bem. Uma cor. Azul. Um desejo. Lançar meu livro. E um livro. Jantar Secreto, do Rafael Montes. Eu adoro. Raiane, agora a gente está chegando já aqui ao finalzinho do nosso Chá com Livros. A gente ficaria aqui um tempão ainda conversando, mas já fica aqui o convite para você voltar depois, quando estiver com o seu livro, com outros projetos, a gente agenda de novo para vir bater outro papo. Mas agora eu queria que você encerrasse deixando aí a sua mensagem final para quem está nos ouvindo nesse momento. Uma mensagem final hoje que eu diria é você, né, diante de tudo que eu tenho vivido e de tudo que a gente conversou hoje, confiar mais, né, em si próprio, né, ter mais autoconfiança, saber que às vezes aquilo que você deseja tanto, que você gosta tanto, que você não acredita que vai conseguir, só está esperando um ponto inicial, né, só está esperando você dar o primeiro passo. E aguardem que, se tudo der certo, em breve estaremos voltando aí com uma produção inédita. Vai dar certo, né? Vai dar certo. E aí, quem sabe, a Literária Mais faz até a produção desse livro aí, né? Pra gente Vamos conversar. Olha que maravilha, né? Fico muito feliz de saber que tudo isso começou no desafio de microcontos, realmente, muito feliz. Raiane, muito obrigada, foi um bate-papo maravilhoso, adorei te conhecer, mas a gente vai ficando por aqui no nosso Chá com Livros, e o pessoal que ouve aqui a nossa rádio já fiquem ligados, porque toda semana tem um novo episódio, e com certeza a gente vai trazer aqui novas escritoras para bater esse papo maravilhoso com a gente. Hoje a gente fica por aqui, tchau, tchau. Tchau.